Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Doutor Luiz Pera Lima, tudo bem? Tudo. Outro dia teve o Carlinhos aqui. Então, a turma do Luiz Pera Lima, o Luizinho, ele, o Carlinhos, o Carlos Schwartz, o Pedrinho, o Pedro Pimentel Filho, o cardiologista, e o Paulinho, que é o Paulo de Argulo Mendes. Que coisa, Quarteto da medicina. Né? Coisa íntima. Estamos aqui. Não, depois, claro, muito íntimo, por sinal. É. Todos Que bom, né? Tá tão íntimo que eu vi uma gravata GLS hoje. Tu estás com inveja? Claro que estou. Tá bem. Eu tive uma. Estou lamentando, teve, né? Santana GLS. Carro bom, Paulo Olímpio Gomes de Souza. Boa tarde. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem, Paulo Olímpio? Tudo bem, com a graça de Deus. Sul, diga-se de Sim, passagem. condado de Cachoeira. Exato. Nosso condado de mineração é Lavras e Caçapava. Pro Paulo Sérgio, eu admito, me submeto ao protetorado cachoeirense, para as lavras. Mas, na realidade, é isso. Quando começou, no século XIX, a mineração, Cachoeira já era um município estabelecido. Cachoeira e Caçapava. Tu fosse guri, com o rei da mineração do cobre lá em Lavras, em Caçapava. Eu conheci. Conheceu ele? Conheci. Não, eu saí de lá muito guri, não deu tempo. E depois fui para a Serra. Então a minha juventude foi lá na Sarandi, lá perto de Carazinho, Passo Fundo. Meu pai e a minha família se mudaram para lá. Então eu tenho duas pátrias para minha Duas cidadanias. Duas pátrias para minha meninice. Uma do crioulo, das lavras, pelo duro, e o colono italiano, o que foi muito rica a minha infância, graças a essa coabitação com dois estilos de vida. Né? E Delia Salvati? Catarinense como eu. Catarinense como eu. Mas não falei em ti. Ué, porque tu acusou o golpe. Podia falar no superintendente do INCRA, que está do teu lado, por exemplo. Da Grande Cachoeira. Que é de Cachoeira, esse é um reforço importante. Mas fala, Delicel. Prazer. Sacanagem contigo. Prazer estar aqui com os amigos. Eu me lembrei do Rogovski, que começou a me chamar de Pedro Ernesto, naquelas entrevistas que tinha de todos os candidatos, eu lá pelas tantas, eu digo, mas... Como era o nome da candidata que tinha na época? Eu chamei no meio, mas eu não sou ela, eu digo, eu também não sou Pedro Ernesto. E aí, Adeli, tudo tranquilo? Tudo bem. Muito trabalho. Tu és um cara corajoso de enfrentar aqui esta direita reunida no programa. Um bom debate, a gente sempre está pronto. Eu tenho dito, e quando o encontrei, que é um socialista racional, lúcido. Isto é favorável a um bom e grande debate. Isso aí, eu não entendi. Há quanto tempo eu não vi um superintendente do INCRA que não fosse filiado ao PT ou adjacente? Pois agora temos um do PP. É uma mudança. Por que tu fazes assim? Não sei, mas o Estado Democrático de Direito comporta as várias facções político-partidárias. Mas né? há muito tempo. Agora tem cachoeirense e filiado à nossa arena, ao PP. Aí está o nosso querido amigo de Cachoeira, André Murad Bessou. Prazer em tê-lo aqui, André. Boa tarde, prazer estar todos com vocês aqui. Primeira vez no programa. Reforço lá da querida Cachoeira, do Condado de Cachoeira, que eu tinha referido. Principado. O Condado é Lavras de Caçapava. Vamos tentar contribuir um pouquinho com a nossa participação. Prazer muito grande. E o Nestor Reis, conhecia? Conhecia dos bastidores do foro, tribunal. Sou formado em Direito, advogado de formação, então tenho um contato. Não, porque ele sempre teve enfrentamento com o INCRA. Faz tempo que ele não fala do INCRA. O que será? Paulo Sérgio, boa noite aos telespectadores e tantos por esse Rio Grande do Sul afora, que são amigos da gente, que nos encontramos, acompanham o programa.
e faço uma menção especial ao meu sempre professor, que sempre me inspirou, que é o Paulo Olímpio, tanto como professor, como na atuação do Ministério Público, como advogado e como amigo na vida civil, sempre um padrão de pessoa. E faço também o registro ao Adeli, que conheço também há muitos anos, temos uma amizade permeada do nosso amor que temos eu e ele pelos livros, e porque o Adeli é um homem de ideias, então é fácil de conviver com pessoas que têm ideias. Então eu tenho sempre esse enorme consideração e afeto por ele. E um PT que não tem cara de PT. E o INCRA, e para terminar o INCRA, eu discuti muito, eu advoguei muito nessa área, nas desapropriações, transição para a reforma agrária. Depois, entre as competências do INCRA estava a questão quilombola, mas veja só, o meu inspirador no direito agrário era um superintendente jurídico do INCRA, que era o Vicente Cavalcante Cisneros, que era um pernambucano já falecido, foi professor e colega do Paulo Olímpio, foi o meu modelo de advogado agrarista e era superintendente do INCRA. Tu vês que a vida é cheia de paradoxos. Mas quanto tempo faz isso? Isso fazem já 35 anos, 36 anos. Mas era o INCRA na época, ele apanhou aquele rabo de foguete que foi uma desapropriação muito tormentosa da Fazenda Noni. E ele foi o advogado do INCRA que pilotou aquilo. Ele é um homem muito equipado, escrevia muito sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro, já na época era um tema muito momentoso, e ele foi a pessoa que me dirigiu e vamos dizer assim, eu fiz o direito agrário e hoje trabalho nessa área por força dessa inspiração que tive no superintendente do INCRA. Ontem eu até pensei no André, fui a Ijuí ontem, fui e voltei no mesmo dia, fui na Expo Juí e passo no assentamento no Seival. Até perguntei para ti como é que está aquele assentamento, porque a maioria é um desastre, né? Dos assentamentos. Aí isso aqui da Águas Claras, a área que era do Renato Ribeiro ali, é um terror. Nós temos hoje 343 assentamentos no estado. Então, claro que muitos ainda são mais precários de estrutura, mas a gente tem que procurar trabalhar e dar uma melhoria para esses assentamentos. Mas é um número muito grande, são 97 municípios que a gente atende. São 12.500 famílias beneficiadas pelo programa, então não é tão fácil de atender todos. Por que isso acontece, Igor? Por que essa catástrofe dos assentamentos? Eu acho que a terra por si só ela não gera riqueza, né? Mesmo com o trabalho, o labor do homem, precisa ter algum acompanhamento técnico, profissional, porque em alguns lugares a terra era muito boa, mas também o pessoal não era afeito àquele tipo de terra. Você pega um cara de uma região e enfia numa outra região, o cara tem dificuldade. Essa adaptação é muito difícil. Essa adaptação de uma cidade e alocar em outra cidade. Quando ele tocou no ponto, o problema da reforma agrária foi a seleção dos beneficiários. Se quis apanhar pessoas que já estavam nos grandes centros urbanos, Passo Fundo, Pelotas, Caxias, aqueles cinturões de misérias em volta da cidade, pessoas que já tinham se evadido do campo para a cidade, e que são pessoas que dificilmente voltam a se adaptar à vida no campo, e se procurou essa clientela pela miséria social que havia, e se tentou à força fazer com que essas pessoas, porque quando nós viemos para a cidade, eu sou um interiorano, eu sou um jeito ali de Sertão Santana, Barra do Ribeiro, Douradinho. Eu já não tenho mais como voltar a morar, não porque eu seja cheio ou me ache mais do que as pessoas. Não é. Tu já te acostumou com outros hábitos, com outras coisas. Claro que eu tenho uma ligação com o campo e vou voltar, mas as pessoas não voltam mais. E aí quiseram colocar essas pessoas já adaptadas na cidade, independentes, trabalhando aqui, quiseram que essas pessoas voltassem lá para o fundo de campo em Erval. Você não vai se adaptar. Mas é importante. E aí foi um erro importante. Nos últimos 2, 3 anos, a seleção de novas famílias é através de edital de seleção público. Por região, a gente pega um determinado município onde tem lotes vagos ou tem um novo assentamento, busca fazer um edital de seleção para aquele município, justamente para evitar que venha gente de fora, para até a própria adaptação ficar mais fácil. Então, nos últimos 2, 3 anos, a gente tentou corrigir esse problema de colocar as famílias nos lotes, e fizemos através de seleção pública, onde qualquer família pode se beneficiar e ser selecionada, mas dando preferência primeiro, inicialmente, para aquela cidade onde tem o assentamento, até para aquela família que está lá, está mais adaptada, conhece mais as características, até para se adaptar a plantar, sabe como é que funciona a questão de solo, questão de tempo. É que os mais importantes gargalos brasileiros não se quer corrigir, se quer fazer uma revolução. Olha o que está acontecendo agora em relação à legislação trabalhista. Os juízes não dialogaram para fazer a reforma trabalhista.
E agora... Juízes do trabalho. Juízes do trabalho. E agora, eles não vão aplicar a legislação ordinária com justificativas legais, controle da constitucionalidade, etc. Tal. Quer dizer, não é mais fazer uma mediação entre capital e trabalho, e a trabalho tem como arcabouço, vamos dizer assim, a proteção, o hipossuficiente, etc. Mas não, está se querendo fazer uma guerra. Agora, ontem regularam a questão do trabalho escravo, com algumas exigências, já é uma nova guerra. Tudo é uma revolução e uma guerra. No Brasil não há... Hoje pela manhã, se discutiu na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia o seguinte: a Constituição Estadual diz que para privatizações, etc., precisa haver plebiscito. Então foi para a apreciação da Comissão de Justiça um plebiscito que o governo quer fazer. Votaram contra a Constituição Estadual. Mas como que vai ser constitucional? Você está querendo fazer o plebiscito para atender a Constituição, aí votaram contra o negócio. O CEPERS, onde pagaram a última parcela do salário? Hoje o CEPERS está com a Secretaria da Fazenda, que é quem faz a arrecadação, mas não é para enlouquecer o cidadão. Sobre os assentamentos, só para concluir, existem alguns assentamentos exitosos, né? Eu, por exemplo, no Pontão, Trindade, Charqueadas, entre outros, eu Nova conheço. Nova Santa Rita são bons assentamentos, né? Eles são produtivos. O banhado do colégio. Mas isso faz muito tempo. Isso deu certo, já venderam tudo. Deu certo. Nós temos esses levantamentos. Mas acontece o seguinte: os assentamentos, eles querem, as pessoas queriam à força fazer algo comunitário. A atividade rural é a atividade menos permeável às iniciativas assim, de cooperativas, por exemplo. Eu poderia comprar uma máquina com o Paulo Sérgio, porque eu planto 100 hectares de arroz, ele 100. Nós não compramos junto, porque eu quero ter a minha máquina e o Paulo Sérgio quer ter a máquina dele. Nos assentamentos se reproduz a apropriação capitalista. Os capazes que estão lá começam a arrendar os lotes do lado, compram o lote do fulano, do Beltrano, e começa um processo natural de aglutinação. Seleção. Não adianta. Isso não briga com isso aí, que tu vai bater no muro. Isso, infelizmente, acontece e a gente busca fiscalizar. Claro, lógico. Mas, como eu disse, eu quero dizer que acontece, eu não disse que está certo, eu disse que acontece. E são 12.500 famílias que a gente beneficiou através do programa. Então, claro que acontece esses problemas e buscamos sempre tentar resolver, que é muito difícil pelos poucos servidores da casa e o grande número do público que a gente atende, né? Não, eu ia comentar, esse assunto até nem me deixa um pouco fora que eu acho tão irreal isso, eu não vejo reprodução em algum outro lugar do mundo que eu conheça, esse mar de famílias querendo coisas que eles nem sabem o que é, né? Tem muita gente ali que não é um sem terra, na verdade, são pessoas arrecadadas por um grupo de pessoas para ter votos disso. Mas isso é um outro assunto. Eu vou me meter aqui na seara jurídica, eu como leigo, para questioná-los. O papel de um juiz, eu imagino que seja interpretar o que o legislativo fez, e a partir daí dar uma sentença do que a Constituição diz. Mediar partes. No momento em que a Constituição mudou, houve uma mudança de lei, os juízes do trabalho, eles têm que dar a sentença conforme o novo regimento que está posto. Se está certo ou está errado, eu como cidadão posso dizer, olha, isso aqui eu acho que não está certo. Mas o juiz não. Se diz que o branco é preto, mudou de preto para branco, ele diz, olha, infelizmente, mas agora eu vou ter que dar essa sentença que mudou. Então, o juiz do trabalho, eu soube que fizeram uma reunião, um congresso, inclusive, completamente contra essa nova legislação trabalhista, e dizem que não vão seguir o que está novamente legislado. Mas vem cá, mas então o que é isso? Mas então o que é isso? É a mesma coisa que está acontecendo na Assembleia. Mesma coisa está acontecendo na Assembleia. Existe um grupo de pessoas que diz que não pode. Ô Luiz, tu tem razão. Acho que a lei nova, sob a interpretação do juiz, tem o chamado espírito da lei, que às vezes dá um elastério interpretativo, mas há resistência a tudo isso e o ideal é que todos respeitem o direito positivado pelos legisladores, não é isso? Mas há por trás de tudo isso, e o Nestor aflorou bem, interesses corporativos. Há um temor da Justiça do Trabalho de ser fragilizada com as negociações
que a nova lei traz a possibilidade de acordos extrajudicializados, o que poderia, sim, trazer uma fragilização da categoria da Justiça do Trabalho e do próprio Ministério Público do Trabalho. Tem um questionamento constitucional sobre o tema negociado se sobrepor ao legislado. E há uma controvérsia muito grande, né? E que eu tenho dito para as pessoas o seguinte: não pensem que essa reforma trabalhista vai pacificar muita coisa, pelo contrário. Eu acho que ela vai aumentar a disputa, já visto aí os pronunciamentos, inclusive de setores importantes do nosso judiciário, e também ela, em algumas coisas, ela é de difícil aplicação. No caso, por exemplo, de trabalho intermitente, que é aquele trabalho que você chama a pessoa para fazer uma determinada jornada, que não é uma jornada corrida, e aí que diz que terminada a jornada você paga o 13º, as férias proporcionais, etc e tal. Imagine a contabilidade de um restaurante num final de semana, se tiver que fazer tudo isso dessa forma que estão propondo. Então, complicou em algumas coisas, não vai ser tão pacífico assim. Sim, mas é um exercício que deve ser iniciado e não obstaculizado por decisões judiciais. Eu não tenho Me parece tranquilo. Paulo Olímpio, eu não tenho uma visão medieval do mundo. Eu acho que esses direitos trabalhistas já estão incorporados. Ninguém quer retirar direito trabalhista de ninguém. Mas o que está acontecendo é o seguinte: a Justiça do Trabalho, foram feitos estudos, ela custa mais caro para o país do que toda a soma de todas as indenizações trabalhistas de todos os empregados que a acessam. Então, a Justiça do Trabalho deveria estar preocupada, porque ela está num crescimento vertiginoso, para atender essa enorme demanda, ela tem um crescimento maior de funcionários, de infraestrutura, para que ela possa prestar um serviço de qualidade que presta. Bem, ela deveria estimular que houvesse mediação, arbitragem, e que, lógico, não enfraquecesse o empregado ao ponto de um negociador sobre o legislado ser um negociador forte e impor ao empregado a sua força. Mas para isso há mecanismos. Para isso tem que aparecer os sindicatos, que tem que justificar porque recebem as suas contribuições sindicais para estar ao lado do operariado, dos funcionários, para ajudá-los. Mas não, nós estamos estimulando mais conflitos. Nós temos juízes aqui no Rio Grande do Sul que não aplicam a prescrição, o Instituto da Prescrição, porque acham que é um atentado à dignidade humana. Mas isso não é a judicatura, isso é a guerrilha. Só um minutinho. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura, e está aí respaldado, as pessoas veem isso todos os dias. Aí tu vê uma condenação de uma pessoa que trabalhou ganhando R$2.000 por mês, durante 8 meses, uma condenação de R$600.000. Mas isso é um absurdo. Isso é um negócio que espanca a lógica, isso é um negócio que enoja. Então a Justiça do Trabalho devia estar preocupada em se preservar para continuar sendo o que ela sempre foi, uma justiça proativa, séria, importante. Porque se ela continuar nessa batida de desafio, vai vir um presidente da República de plantão, com força no parlamento, vai tornar ela um apêndice da Justiça Federal. Aí vão brigar, aí vai ter jogo. E não se deram conta? Mas o senhor levantou bem o ponto. Que pela Justiça do Trabalho aumenta o desemprego? Como? Aumenta o desemprego com essa Justiça do Trabalho? Aumenta o desemprego. Não aumenta, sabe o quê? Aumenta a informalidade, que é uma coisa da mais perversa, sabe por quê? Porque o informal é o sujeito que vai causar às populações futuras a maior dor de cabeça, porque é a pessoa que não tem aposentadoria, não tem proteção social, não tem nada. Quando as pessoas estrangulam e fazem isso ao ponto de colocar uma faca no pescoço, tu está intimidando e tornando impossível a vida das pessoas. Sabor irresistível, Nestor, tu que adoras, e qualidade que vão te surpreender, experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que lá de Pelotas, da tua terra, que está disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Espetacular as salsichões da nossa, eu ia dizer, do nosso Alimentos Castro, né? Nosso Alimento Castro, que é nosso patrocinador aqui do programa. Em breve teremos aqui no programa à disposição, viu, Adelício? Tudo bem, essa hora é boa. Jeton Castro. Sai daqui, toma uma cervejinha. E um salsichão Castro. E depois um biscoito Zezé. Maravilha. Tá feito. Agora tem uma notícia boa do INCRA. O INCRA conseguiu a reintegração de posse da sua sede. Hoje o INCRA ele acabou sendo ocupado pelo MST, pelo Movimento Social.
E na parte da manhã cedo eles chegaram no prédio e ocuparam. Na parte externa não chegaram a adentrar dentro do prédio. Deixaram tu entrar? Deixaram entrar. Eu, o superintendente do Ministério da Agricultura, que também é no mesmo prédio, mais o delegado do MDA. E no final da tarde agora conseguimos uma liminar de reintegração de posse do prédio. O oficial de justiça deve estar cumprindo essa liminar. Tem prazo de 12 horas para fazer a desocupação aquela voluntária, né? A partir de então a gente vai conversar, vai avaliar quais serão as próximas medidas. Mas hoje sim já tem uma medida de reintegração de posse concedida. Esse pessoal que acampou lá no INCRA é de qual acampamento? Eles vêm de diversas regiões do estado, né? Então não tem um lugar específico. Quantos são? Hoje nós temos em torno de 2.500 famílias acampadas. 2.500? Ali no INCRA? Não. Não, em todo o Brasil? Não, no estado. No estado? No estado do Rio Grande do Sul nós temos hoje... Essa é a demanda Hoje seria a demanda... Esse pessoal foi lá e invadiu. Não, em torno de 300, 400 pessoas. Chegaram os de Quem é ônibus? que dá comida para esse pessoal? O próprio movimento tem toda a estrutura, né? Eles chegam uns de ônibus, outros... Quem é que paga o ônibus? Aí quer que desenhe para ti? É uma ação quer que desenhe ou quer que escreva? Queria saber quem é que paga o ônibus, quem é que paga o deslocamento, quem é que paga a comida. Mas importante dizer que não entrar no prédio, não teve nenhum tipo de ação mais violenta, né? Sim, mas eu queria a pergunta, André, quem paga? Porque alguém tem que pagar. Se eu vou daqui a... O movimento paga, ele já te respondeu? O movimento paga, o movimento etéreo, ele recebe dinheiro através de cooperativas, que são simpatizantes. Que eles têm. Os caras se organizam, Luizinho. Mas esse movimento... Acho que só médico se organiza. Nós advogados. Ele acha que é só direito. Mas tem personalidade jurídica, paga tributo, eles paga... pagam conta? Se não Esse pessoal paga imposto? Como que não? Como? Eu não vou constranger, eu vou explicar. O MST não tem personagem jurídico. E utiliza isso. Eu não sabia. Utiliza isso como uma tática da luta que eles mantêm. Eu não estou só explicando a situação. Não estou tomando juízo de valor. Como é que a questão é que há várias cooperativas, estas sim, com uma faceta legal. Existem ONGs que, tu sabe, recebem dinheiros do Estado e não precisam justificar, como outras pessoas, outras figuras de direito administrativo que recebem dinheiro do Estado. Agora precisa. Com o novo marco regulatório não escapa ninguém. Pois é. Ninguém. Então, mas eu estou dizendo, mas até então eles recebiam esses recursos dali, eram repassados então para o movimento que fazia as suas ações. Mas a nível sem adjetivar. É de onde vem o dinheiro. Os governos, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, e depois disso, mantiveram sempre um movimento muito azeitado de recursos, porque com isso se evitava o conflito, se evitava o choque. E agora, então, houve sempre muitos recursos destinados a essa clientela. Para o crescimento dessa vai por tua conta. Aí quando começa a fazer adjetivo, vai por tua conta. A nível de autarquia, eu estou explicando a mecânica do funcionamento. A nível de autarquia, o que a gente auxilia as famílias acampadas, não essas que estão lá hoje fazendo a manifestação. Sim, está na legalidade. Isso aí que estão cadastradas naquele CAD único, que é o cadastro dos municípios. A gente fornece cestas básicas, não o INCRA, mas tem o MDA e a CONAB. A gente fornece cestas básicas para essas famílias que estão cadastradas no INCRA e no CAD único, não pode apenas estar cadastrado no INCRA. E também essas lonas que a gente vê quando passa nas rodovias, essas lonas pretas, em casos de chuvas, enfim, nós também fornecemos. Esse é o auxílio que a gente dá para as famílias que estão acampadas, estão aguardando para entrar no programa de reforma agrária, né? E agora com a Lei 13.019, que é a chamada marco regulatório das organizações da sociedade civil, ninguém escapa, todo mundo tem que prestar contas. E não é qualquer prestação de contas, tem metas, tem objetivos e não é só ali fazer a continha, é finalística. Então, eu acho que é um avanço, inclusive da presidenta Dilma, essa proposição que foi votada, aprovada pelo nosso Congresso, inclusive a Prefeitura que já tem um decreto, então todas as entidades que aí estão conveniadas com creches e escolas infantis e as organizações sociais aí todas são obrigadas a prestar contas. Até porque isso era uma farra, né? Isso era uma farra. Era um problema, vamos ser claro, era um problemão. Aqui perto, onde nós estamos, tinha uma entidade que um traficante que mandava. Agora foi rompido o convênio. Por sinal, o atual, o presidente da FASC acabou de renunciar hoje à tarde, inclusive foi ameaçado de morte, né, por causa desse tipo de coisa. Eu acho que ele, nas coisas que fez nesses poucos meses aí, eu acho que ele fez algumas coisas corretamente. O Nestor falou
que a gente fica perplexo diante do que acontece, especialmente nos parlamentos. Há uma posição de A, B se opõe por se opor. Sim, não tem... É um diálogo impossível. É o diálogo impossível, sistemático. Então, não me apontem nenhum deslize antidemocrático com o que eu vou dizer. Eu sou democrata convicto, mas uma iminente eleição que já se desenha no horizonte é um fator altamente contributivo para que essas coisas aconteçam. Já começam a nascer as candidaturas, toda negociação parlamentar arreda o espírito público, os interesses do Estado, as conveniências do Estado e começa a presidir os comportamentos que são presididos pelo interesse político já visando a próxima eleição. Se o que está no governo toma uma medida que é conveniente e é boa e é para resolver os problemas do Estado, não pode ele acertar. Por quê? Por quê? Porque ele vai se credenciar para que seu partido ou ele próprio seja candidato. Então me parece, Luiz, eu vou te chamar de Luizinho, porque tu já fosse meu cirurgião e acertaste. Quer dizer, então eu te dou essa... Não vou perguntar onde é que foi a cirurgia. Foi umbilical, não começa a pensar... Não vou perguntar, eu estou dizendo. Tá bem. Mas eu já revelei, eu não tenho segredo, eu voto aberto. Então tá bem? Voto. Lá no Senado também se vota aberto. Bem. Depois eu quero falar do que está acontecendo no Senado. Cremers, o teu conselho intensifica a fiscalização de hospitais e postos de saúde no Estado. Entre as cidades vistoriadas estão Caxias do Sul, Livramento, Canoas, São Leopoldo e Taquara. Foram verificados problemas em função da má gestão e principalmente de insuficiência de verbas, resultado em condições inadequadas de trabalho aos médicos e de atendimento à população. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Não esquecendo que as equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, o equivalente a mais de 23 voltas na Terra. Só que lá não tem buracos, não. Nessas voltas à Terra. Eu fui a Erechim hoje. Erechim não, a Ijuí. Tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Olha, tia, chegou a hora, início da faixa dupla. Vocês não acreditam? O início da faixa dupla era uma faixa normal e uma faixinha desse tamanho. Pergunta ao Alexandre Gadeira, a faixa dupla era para bicicleta. É uma faixa normal, uma faixinha desse tamanho, foi embora. Né? Final da faixa dupla. Então, é inacreditável, filho. Não dá para acreditar. E assim que nós já estamos. E ali, depois de Cruz Alta, eu nunca tinha visto o Estrada da Cascão. É tanto remendo, olha assim, um cascão. Mais caro do que fazer nova. DENIT já admitiu que não tem recurso nem para iluminar os túneis da BR-101, né? Uma paralisia... Foi inaugurado há pouco. Foi inaugurado há pouco. Quer dizer, então... Mas é 448. O que é 448? O que se questiona? Isso não é motivo bastante para se abrir as escâncaras, a privatização dessas estradas? Não, mas isso é um risco muito Privataria. grande. É um risco muito grande. Eu só queria rapidamente comentário aqui a respeito de um grupo. Eu não posso imaginar que, entendendo o Brasil como uma empresa, se é que se entende, que um grupo de pessoas financiada por ONGs desconhecidas, tá? Ou conhecidas e não reveladas, se coloque contra o próprio governo e a favor definido de um outro grupo político. Então, a atitude que eu, no caso, se tivesse algum poder, tomaria, é uma atitude médica. Como aquele órgão não pode funcionar? Tire o sangue. Isquemia. Pronto. Terminou com aquilo. A outra coisa é a respeito do próprio Cremers, do meu Conselho de Medicina.
Ele falou da presidente Dilma, eu tive quase uma crise anafilática aqui. E a presidente Dilma, ela fez uma coisa... Pelo nome. Ela fez uma coisa muito interessante. Ela fez uma coisa muito interessante, porque ela criou 2 tipos de médicos. Um que paga o conselho, que não pode exercer... lá, né? Que não pode exercer a medicina. Supremo, mas julga. Eu não posso exercer a medicina se eu não pagar o CRM todos os anos em janeiro. Eu não posso, não tenho o direito de ter o poder de receitar. Existe um outro grupo que não paga o conselho, não é afiliado ao conselho, não fez o exame de revalida e tem por decreto o direito de receitar. Então eu fico perguntando. O Emerson, tu que tem ancestrais e troncos lá no Rio Grande do Sul, que instituiu os rábulas aí, não sei por que tu fica estupefato com isso. A rabulagem já prevaleceu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, pelo teu conselho. Pelo teu conselho. Eu falei no início do programa aqui na Ideli Salvati. Sabe onde anda Ideli Salvati? Nos Estados Unidos, parece. Não é. Pois eu sei. Sim, não é. Quem é que $11.500. Sabe onde está o marido dela, o Jefferson Figueiredo, que é segundo tenente, músico do Exército? Não é. Isso aí. Um cuida dos direitos e equidades, não é aquela. E ele cuida da instituição. Sabe, isso me impressiona. Ele cuida, como ele é militar, então ele cuida da defesa da Organização dos Estados Americanos. Então ele é o responsável militar. Por qualidade, né? Ela fez um concurso público de Paulo Sérgio gosta de militar. Essa senhora fez um concurso, olha, um concurso que poucas pessoas conseguem obter esse cargo nos Estados Unidos, quase que é um cargo de adido cultural. Tamanha a sua propriedade intelectual. Eu a invejo, realmente eu a invejo. Eu estou tentando provocar o Adelino, mas ele não vem. Tranquilo ainda. Adelino, tem tantos problemas em Porto Alegre, né? E nós estamos preocupados com ela, né? Com a Ideli Salvati. Falando em Porto Alegre, mas ele levanta... O centro de Porto Alegre é um lixo. Lixo. Sujo. Eu quero agradecer por aqui tudo que é lado. Primeiro, parabenizar. As lojas de Porto Alegre tinham que fazer. Estou à disposição. Conseguiu a medida de justiça, não pagar mais impostos. Não é possível que na frente de uma loja de calçados tenha um sujeito vendendo calçado na rua, eu pago imposto. Esse lojista é um idiota. Dia 24. Uma esculhambação o centro de Porto Alegre. Por todo o trabalho que o Idenir Sequim fez. Pelo amor de Deus. O Idenir e o Walter Naiston fez. E deixar nesse estado. Pelo amor de Deus. Precisa dinheiro isso? Não precisa. Precisa dinheiro para então, é o seguinte. Peraí, que estão falando. Deixa eu te perguntar. Tu imagina se fosse alguém do PT que tivesse na prefeitura. Tu és vereador da capital. Digo, seu Camilô, o senhor, por favor, pare de vender sapato aqui na frente da minha loja, porque eu sou lojista, pago imposto. Aí tem outro vendendo não sei o que, etc. Bom, então qual é a solução? A solução é o regulador do Estado. Quem é o regulador do Estado? A polícia. A polícia foi feita para isso. Vamos tirar. Quem vai gritar que não pode tirar esses indivíduos de lá? Olha, eu posso mas tem falar que tirar, um pouquinho... sabe como? Só que ele diga, é o PT que vai gritar. É isso. Mas é evidente. Mas eu vou ter que fazer justiça. Porque ele é secretário. E ele resolveu esse problema na Mas ele não é PT. Ele está no PT. São coisas diferentes. Não é nada dele, não mente. Ele é a corrente que a gente quer que prepondere no PT. Ele é a corrente que a gente quer que prepondere no PT. O que o Paulo Olímpio, como é que ele te apresentou, Paulo? Ele te apresentou assim. Um socialista lúcido. Um socialista lúcido, como os outros. Graças a Deus. Um socialista lúcido, ou seja, a raridade. Aconteceu a raridade. Esta é a verdade dele, tu não és. E não tens coragem de Mas ele organizou esteio, o parque de esteio. Tu concorda que ele não tem a cara de PT? Ele não tem PT. Ele é um homem assim, bom. Deixa ele contar a experiência dele. Ele é um homem bom. O vereador tem, como diria Camões, o saber da experiência feito e vivido. Ele viveu isso. Troteou lá no centro. Exatamente. Eu queria, inclusive, agradecer ao Cindy Lojas, que me contatou hoje para uma reunião. Ótimo, já começam as coisas a acontecer. Dia 24, convocado, aceitei convocação para fazer uma reunião específica sobre isso. Nós fizemos dias atrás também na Associação Comercial aqui de Porto Alegre e tem algumas coisas que eu tenho dito para os comerciantes e organizadores. Nós temos um problema da prefeitura, né? Porque quem cuida do comércio é a prefeitura. E o seguinte, se você
está vendendo um produto que é ilícito, não tem essa. Eu estou aqui como? Por quê? Imagine, eu vejo o sujeito na frente da Paquetá. Vou pegar um exemplo da Paquetá, que todo mundo conhece, né? Nem sei de quem é a loja, mas é a Paquetá. E o cara tem um tênis Nike vendendo na frente da Paquetá. Não sei. Em primeiro lugar, esse Nike não é Nike. Não? Então, todo produto que não tem, que é pirata, não tem nota, você recolhe. Agora tem o seguinte, eu falei, vamos procurar o secretário César Schirmer. Tem pessoas de investigação, é só ver de quem é o fornecedor. E é um grande distribuidor, né? Nós pegamos. E sempre é um grande distribuidor. No feriado, aí eu passei fui lá no Sarandi fazer uma reunião e me lembro de um lugar que nós fomos. O sujeito tinha todo o banheiro dele fechado, diz, tu abre o banheiro. Não, porque está estragado. Não, abre ou nós botamos a porta no chão, entendeu? Você tem poder de polícia administrativa, você é da secretaria, o cara tem que te dar abertura de você entrar na loja do cara. Era um fornecedor de todos os pirateiros do Sarandi. Não teve dúvida, levamos absolutamente tudo, o cara nunca teve de volta absolutamente nada, porque não tem nota. É simples. Então, tem que tomar atitudes. Agora, tu pode tomar atitudes das mais variadas formas. Agora, vamos fazer justiça também ao Coronel Amorim, é um dos poucos que tem se mexido lá no centro, né? Tem feito ações Adelir, me permite? Foi bom lembrar, seu... Deixa eu dar um testemunho aqui nesse teu programa. Estava sentado aqui onde está o Luiz, e aqui estava o secretário de Segurança do município. E ele vinha com essa notícia e nós estávamos vivenciando aquela experiência da união, da Polícia Nacional... Guarda Municipal Armada, a Guarda Municipal Armada, unidade com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, uma união de esforços para resolver os problemas da segurança da cidade, incluindo esse comércio de rua ilegal. Você faz um monte de bobagem. Pois bem, o que ele me disse? Estamos tomando já as providências porque esses haitianos, angolanos, todos são manipulados pelo crime organizado. Esses e os outros que estavam antes, tudo a mesma coisa. Pelo crime organizado. Então, é uma ação de polícia administrativa do município e polícia judiciária também. A gente faz muita bobagem. Quando eu estava na SMIC, a gente tinha um convênio que tinha sido rompido com a Brigada e mesmo assim a gente conseguiu fazer uns acordos com a Brigada e trabalhamos junto e tinha entrado uma leva de guardas municipais novos que inclusive nos ajudaram bastante. Faltam guardas municipais. O que faz a Prefeitura? Em vez de internalizar os que passaram em concurso, que custam R$ 2.600, contratam vigilante terceirizado gastando 6 mil por vaga. E não pode dar certo, né? Não pode dar certo. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança e prevenção, além de proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Os oficiais bombeiros são 2, que são engenheiros. O resto tudo é advogado, oriundos da Brigada Militar. 2 engenheiros. Um deles saiu agora, o Coronel Krukowski. Por quê? Porque ele saiu em férias e o governador Sartori substituiu meias férias. Ele, aos 52 anos, não gostou da atitude e pediu a sua aposentadoria. Tinha tempo, pediu, né? Lamentavelmente, 52 anos, está aposentado. Que maravilha, né? Agora, aquelas questões que ele não resolvia, ele vai resolver agora, atuando de forma particular na iniciativa privada. Bem rapidinho, Paulo, o assunto de Porto Alegre é importante, né? O mercado público é uma das joias de Porto Alegre. É verdade. Aliás, de qualquer cidade, quem quer conhecer a cara de uma cidade, vai ao mercado público, lá tem os odores da cidade, tem
uma diversidade de pessoas que transitam em torno, tem muita história, né? O mercado público está... Aliás, tu pode falar de cadeira, porque todos os sábados... encontro seguido o Aderi lá. Todo sábado eu vou lá. E o mercado está a 100 metros. Será que não se consegue uma parceria para abrir a parte superior do mercado? Superior, né? Está há 5 anos fechado, esse negócio não funciona. Mas, por favor, são duas coisas que eu não entendo. É uma coisa simples e que não demanda muito dinheiro. E a outra questão que eu não compreendo é aquela ocupação das arcadas ali do viaduto. Eu não consigo entender como é que de uma hora para outra vem colchão, vem cama de casal, vem bidê, vem armário, e os caras ninguém toma uma providência em relação a isso. É uma coisa simples. Mas não adianta tomar providência, vai lá, toma providência, no outro dia estão todos de novo, vai ter os direitos humanos, os direitos humanos que vai lá e não deixa tomar providência. E quem é a culpa disso? O mercado público agora, os donos do mercado vão pagar o PPCI, que não é responsabilidade deles, porque eles pagam todo mês para o fundo mercado o seu aluguel, mas eles vão bancar todo o PPCI, toda essa questão dos bombeiros, os próprios donos de banca. O André queria falar. Não, eu estava comentando em relação ao comércio ambulante ali antes, que estava comentando como combater a questão de que eles mesmos se avisam quando há uma fiscalização de batida policial, batida de um funcionário da prefeitura e acabam se comunicando. Esse dificulta muito também a fiscalização. Eu fui secretário há apenas 15 meses. Nós resolvemos isso não só no centro, tá? Porque havia outros lugares também. Recolhe, faz operações, recolhe. Nós enfrentamos o problema dos caras que vendiam tudo que é porcaria de peça na Zenha. Fizemos uma operação com uma brigada com a Polícia Civil, prendemos 21 caras, entendeu? E ponto, acabou a história. Problema com o Ouro Velho no centro, receptação, não sei o que lá. Polícia Civil, Brigada Militar, fizemos um cerca-quarteirão, outros tantos para o Chilindró, pronto. Entendeu? É isso aí. Fechamos quantos botequinhos daqueles lá? Aí isso que fazer. Por que Marquesano se acerca de pessoas como a inicial? Essa é a questão. Por quê? Mas o problema não deve estar naquele banco de talentos. Bom, eu vou então te adiantar que isso vai dar uma dor de cabeça para o governo, porque eu também não estou está na minha mesa um conjunto de documentos problemáticos. Segura os próximos dias. Opa! Não pode dar o furo aqui já? Não, estou te dando já o furo. Vai ter problemas, vai ter investigação e pesada. Quando eu falo, porque é o seguinte... Quando o Marquesano se elegeu, o que eu disse aqui e em outros lugares? Que eu não faria nenhuma oposição sistemática e nunca fiz. Não fez mesmo. Colaborei várias vezes. Dei palpite e levei pau para tudo que é lado. E vou continuar assim. Agora é o seguinte, esse negócio banco de talentos, Michel Costa, essas entidades, esses contratos e esses CCs aí que não podiam ser... Isso aí está tudo mapeado, está na minha mesa. E quando eu digo que está, porque está, não estou blefando. Quando andamos juntos, chegamos a lugares incríveis. E é por isso que a Unicred segue sendo reconhecida pelos resultados do cooperativismo. Recentemente, fomos premiados como uma empresa top ser humano da ABRH do Rio Grande do Sul. Isto foi possível graças aos colaboradores e cooperados que temos ao nosso lado. Eu sou um deles, viu, Luiz Pereira Lima? Esta é mais uma prova de que ser humano é ser cooperativo. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro Saúde da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, que já disse tudo, nosso professor catedrático, PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. E da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, por favor, anuncie, doutor. Luiz Pereira. A doutora Daniela Cornélio. Daniela. Doutora Daniela. Sua colega, Daniela Cornélio. Somos todos olhos. E ouvidos. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama.
Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Voltou o recupero com tudo. Escreveu um livro sobre a diplomacia no Brasil, que remonta aos primórdios da diplomacia. Um livro espetacular. Já deve estar até esgotado, porque foi uma tiragem pequena. Ele vem a Porto Alegre. Um livro de altíssima erudito, mas um livro fácil de compreender e ler o papel que a diplomacia brasileira teve nos avanços, principalmente no Brasil, e por que o Brasil foi tão respeitado em diplomacia no mundo. Uma semana antes de cair, ele esteve em Porto Alegre, eu fiz uma entrevista com ele lá na TV Guaíba. Espetacular. Ele é homem, ele disse em linhas gerais aquilo que ele disse em off, ele disse no ar. Muito preparado. Mas claro que mais comedidamente, né, doutor? Mas é uma figura irretocável. Essa obra que ele pretende até lançar na Feira do Livro, possivelmente venha. Lançar já está lançada, mas talvez se encontre exemplares. Tem 2 exemplares da Cultura. Eu comprei um, tem um lá ainda. Alguém já não comprou. O início, quase um quarto do livro, que é uma alentada obra de 700 páginas, envolve a formação do Brasil, iniciando pelo Rio Grande. Vamos dar um espacinho para os telespectadores. E também as controvérsias, né? As controvérsias. Aqui, infinidade de WhatsApp. Boa tarde, hoje tem graça o programa. O doutor Luizinho está aí, eu sou fã dele. E tua também, Paulo Sérgio. Abraços, Ada Silveira. Aí, Luizinho. Para vocês verem com quem estão lidando. É possível, doutor. Boa tarde, Paulo Sérgio. Imagem da TV Pampa. Está um espelho, está dizendo Osmar aqui. Obrigado. Não sei em que sentido, né, do espelho. Mas vamos ver. O INCRA tem que ter pessoas preparadas que conhecem a agricultura, não leis. É isso? Claro que pessoas que tenham a capacidade, o conhecimento técnico para produzir um lote facilita todo o processo. Isso é uma provocação para ti. E é isso que nós estamos buscando fazer através dessa edital de seleção pública, colocar pessoas do meio rural, daquela região, para produzir, e com certeza isso vai beneficiar sim o programa. Um abraço ao renomado médico Pereira Limer, ele fala a verdade, concordo em gênero, número e grau, Laura Brisa. Outro dia vi um elogio desse para o Nestor cresceu, era um homem elogiando o Nestor. Nenhum, né? Nenhum problema. Boa tarde, bancada. As pessoas que vivem de ganhar coisas e favores nunca prosperam na vida. Só se valoriza o que é conquistado, o que vem fácil, vai fácil. Não sabem assim o valor dos bens. Está dizendo a Edma Orlandini, se referindo aos assentados. É importante só fazer uma referência que não é de forma gratuita esses lotes. Eles entram no programa de forma assim, gratuita, mas para eles adquirirem esse lote, para ser proprietários, titulados, eles têm que pagar esse lote, é feito um cálculo em cima do valor da área que ele está em cima. Ele tem que pagar sim, tem mais de 20 anos para pagar, uma carência de 3, mas ele é dono definitivo aquilo de forma gratuita. Vocês têm no INCRA uma ideia do número de pessoas que foram assentadas, percentual, e que permaneceram nesses lotes e acabaram pagando esses hectares que lhes foi quase que doados? A política de titulação, que é essa propriedade definitiva para os assentados, nunca foi uma política prioritária. Ultimamente, nesse último governo, sim, está se trabalhando muito forte nisso. Já levou esses 3 títulos para o Uruguaiana? Eu entreguei os primeiros títulos em Uruguaiana 3 semanas atrás, foram 7 títulos. Hoje nós temos 12.500 famílias assentadas, em torno de 3.000 aptas a receber títulos, mas porque tem uma série de requisitos, tem que ficar no mínimo 10 anos em cima do lote, não pode se ausentar, não pode arrendar, tem que dar a destinação correta. Então... Conhece bem aquele assentamento da BR-153 que vai para Bagé? Sim, eu não conheço pessoalmente lá, mas... Conhece aquele assentamento? Já passou por ali? Não, nunca passei na frente até. Inclusive, eu estou indo lá semana que vem na região sul. Vou lá em Aceguá, Bagé e Candiota. Eu queria ver um pé de milho. Só um pé de milho. Viu, Adeli? Dá uma passada lá qualquer hora. Um pé de milho.
Mas pode ser pecuária, pode ser leite de corte, não precisa ser só agricultura. Pecuária em 25 hectares, a não ser leiteira, é impossível fazer. Tem milho para vender nos carrinhos, em todo lugar, para com isso. Hein? Tem milho para vender nos carrinhos. Bom, tem milho para vender. Manteiga, boa tarde, Paulo Sérgio. Cheguei atrasado hoje, não vi se vocês comentaram sobre o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, presidido pela doutora Carmen Lúcia. O Eduardo está perguntando, aliás, nós temos advogados aqui. O que foi aquele voto? Eu fiquei até o fim. Aquela vacilação. Não, vacilação, mas que horror não, foi aquele voto do presidente do Supremo. Mas que coisa. E eu perdi tempo. Se não é o Celso de Mello, procurar ajeitar as coisas. Ele ajeitou bem. Não, ele ajeitou para salvar a presidente, porque ela já não sabia mais o que fazer. Eu quero ouvi-los. Eu não sou advogado. Quem desde o início tinha total razão, o ministro, não o Celso de Mello, mas o outro Mello, que foi voto solitário. E já que vamos terminar com esse sentido punitivista, e a Constituição diz que quando interfere no exercício do parlamentar, na sua atuação parlamentar, quando houver uma punição com qualquer cerceamento para isto, seja uma pena carcerária, seja coisa, só com a licença da Casa Legislativa, o Senado ou a Câmara dos Deputados. A não ser, a única exceção é a prisão em flagrante por crime inafiançável. Crime inafiançável são aqueles crimes mais graves, homicídio, crimes, enfim. Então chega à conclusão que o Fachin e os outros dois que votaram com ele são burros. Não estou dizendo que são burros. Não, eu estou dizendo. Não. A Constituição diz isso. Se o Supremo... E mais dois que votaram depois. Supremo... O Celso de Mello, inclusive. Esse drama se repete na prisão de segunda instância. Se o Supremo... Sem trânsito de julgado. Exatamente. Quer atender os anseios populares e punir, então a Constituição fica atendeu os anseios no dos políticos. Não, no segundo plano. Atendeu os anseios Não, atendeu... O nervosismo era esse. Exatamente. E ela estava dividida. E hesitou e se expôs à nação. E tristemente, Nestor. Bem, o Supremo Tribunal Federal tem aí historiadores, tem a doutora Lídia, que escreveu a história do Supremo. A gente odiadamente vem acompanhando o Supremo aqui. O Vitor Nunes Leal, que após o golpe de 64 se afastou, os ministros perderam a judicatura, mas eu não recordo, assim, o Paulo advoga mais tempo do que... Advoga não, milita há mais tempo do que eu, né? Eu não lembro de um Supremo com esse tipo de composição desarmoniosa como essa, eu não recordo. Um colegiado de 11 ministros, ele tem que funcionar de alguma forma e haver um certo nível de respeito mútuo para que ele funcione bem. Contribuiu para o Supremo a personalidade de alguns ministros e principalmente o televisionamento do Supremo, coisa que não acontece em países avançados, não acontece nos Estados Unidos, não acontece na França, não sei se ocorre em Inglaterra, mas não há. Esse televisionamento exacerbou aquelas vaidades mais tolas de pessoas que, algumas ali com grande erudição e outras que não têm assento para aquelas cadeiras que estão ali, não tem bunda para sentar naquelas cadeiras ali do Supremo Tribunal Federal. Nem o regime militar ousou colocar ministros tão despreparados, pessoas tão despreparadas do ponto de vista do saber jurídico como agora. E isso se faz sentir com esses problemas que acabam acontecendo ali. Uma decisão como essa, num colegiado razoável, teria uma concertação de bastidores, o tribunal votaria unido nessa questão e outras questões também muito tormentosas que vão voltar ao exame do Supremo, que é a prisão sem trânsito em julgado, a posição de segunda instância. O Supremo está completamente esfalcelado, ao ponto do ministro Marco Aurélio vir a Porto Alegre e conceder uma entrevista que ele duelaria com armas com o ministro Gilmar Mendes. Isso é a negação de qualquer ideia do que seja uma Suprema Corte. Mas vamos deixar para o ponto final a posição do senhor. Já está o Luiz pedindo a palavra dele da mesma forma. Vamos ao ponto final com o Gimo, FCDL, com que começa?
Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha o que falou da TV no Supremo, olha o que está dizendo o telespectador aqui, da TV, o Carlos Eduardo, da TV no Senado. Dá nojo assistir a TV Senado. A grande verdade é que só escuta a prosopopeia flácida para adormecer bovinos e nenhuma ação prática que melhore a atual situação do cidadão comum no Brasil. Chega de políticos comprometidos apenas com os interesses pessoais. A permanência do Aécio, com aval do Senado, será deixar para as Forças Armadas assumirem esta zona chamada Brasil. A prosopopeia flácida é uma estação longa. Teu ponto final, então, Luiz Perlino, estava pedindo a palavra? Não, é a respeito do Supremo. Num país em que uma população que uma boa parte dela sabe o nome dos seus 11 ministros, sabe o nome, eu sei o nome de 11 ministros. Eu não sabia. E isso porque eles passam o dia todo na mídia. Eles deviam ser pessoas recatadas e não. Só que houve uma desmoralização proposital, intencional do próprio Supremo, colocando lá pessoas que não tinham uma bagagem jurídica documentada, intelectualizada. Isso fez com que o nível intelectual do Supremo, que seria o máximo em todo o Brasil, sob o ponto de vista jurídico, baixasse. E assim foram colocados várias pessoas que não têm esse estofo intelectual esperado. Paulo Sérgio, quando do impeachment da presidente Dilma, eleita legitimamente pelo voto de 54 milhões de brasileiros, estas figuras que hoje comandam o Brasil e estão sendo acusadas por corrupção foram às ruas ditar normas de comportamento contra a corrupção. E o pior, que gente de alto nível, com diploma universitário, inclusive médicos, ou seja, não foi o povão, acreditaram nesses líderes e também foram para as ruas gritar fora Dilma. Pobres inocentes esses. Seu ponto final, doutor Paulo Olímpio. O que está se vendo? Um desmerecimento total à política. O que está se vendo? Um Supremo Tribunal politizado, dividido por ser politizado em demasia. É um órgão colegiado do Judiciário que está contaminado por posições políticas. Isso está evidenciado. O que acontece nesse pujante país que é o Brasil? Quanto mais as forças produtoras, capacitadas, criadoras de condições para se viver num país melhor, se afastam da política, mais cresce. E é o que está acontecendo. A política está no estado que nós estamos assistindo, lamentável. E o Brasil reagindo por suas próprias forças e vai sair da crise, e, apesar da política e dos políticos que nós temos. Vamos para 18, vamos aprender essa amarga lição, amarga demais, e vamos, com a política, ou apesar da política, sair da crise, porque o Brasil tem potencial para isso. Delicial, seu ponto final. Eu fico também com a questão do Supremo, mas quero lembrar que continuo com minhas convicções democráticas, Estado Democrático de Direito. Acho que não é só uma questão, em parte eu concordo com o Nestor, que eu por exemplo, acho que o Dias Toffoli não tem condições de estar lá, e foi uma indicação do meu partido, por exemplo. Vou citar um caso. Agora, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não é um problema de falta de capacidade. O sujeito que estudou na Alemanha, traduz... Não, pelo contrário. Erudição, Conrad Hesse tem um livro sobre controle o problema é que ele fica com aquelas caras e bocas, e não fica só nas caras e bocas, né? Ele tem posição política, ele se expressa fora dos autos, entende? Ele é um cara vaidoso, como ele tem outros ali também. Então é muito ruim essa situação do nosso Supremo Tribunal Federal. Péssimo. Boa tarde. Na BR-290, Parque Eldorado, o acampamento de lona do MST é só de enfeite, não tem ninguém ali. Os sem-teto estão em casa, bem confortáveis, sendo sustentados pelo governo. Jocely de Nova Santa Rita. Lembrando que não há necessidade de uma família acampar
para receber um lote da reforma agrária. Isso aí é uma maneira cultural, uma forma cultural que se acabou se fazendo, mas não há necessidade de estar acampado para entrar no programa de reforma agrária, conforme eu já disse. São feitos editais de seleção pública, onde uma família que possa estar em casa, uma vez que preenche os requisitos legais, ela vai ser selecionada, e uma família que esteja acampada, muitas vezes nem vai ser selecionada para esse programa. Aproveita e pergunta para o Nestor quem foi, eu nem vou dizer o que ele disse aqui, mas vou botar assim, quem foi a inteligência dentro do Grêmio que decretou que o clube jogasse fora o Brasileirão? Não, o que decretou o Grêmio não jogar o Brasileiro com a mesma intensidade que os outros clubes foi o tamanho do plantel e a capacidade de jogadores, porque na avaliação dos que estão no Grêmio, depois de feito o debate interno, todos abraçamos a tese vencedora, é de que o Grêmio não conseguiria se manter nas duas constituições e que quem tudo quer, tudo perde. Foi essa a avaliação interna do Grêmio e as pessoas foram perguntadas, mas concluído que a maioria optou por esse caminho, devemos nós nos alinhar com aquela corrente vencedora. Então, de certa forma, eu também sou uma inteligência menor que, de certa forma, respaldou a situação, porque realmente era um campeonato brasileiro que o Grêmio poderia, com o time que tinha, com o que jogava. Claro, não, ele tem razão de perguntar, porque realmente causa muito desassossego. Se o Grêmio amanhã for bem contra o Corinthians, o Grêmio fica 6 pontos do Corinthians. Já terá um jogo quarta que vem com o Barcelona de Guayaquil, domingo o jogo com o Palmeiras, já vai viajar à noite e não utilizará titulares. Isso causa no torcedor um enorme desassossego, causa problema para nós, porque o torcedor não vai frequentar a arena porque sabe que o time não está lá para valer no Brasileirão, causa um enorme problema interno. Mas o Grêmio, vamos dizer assim, está fazendo o que pode para conquistar essa Copa Libertadores que nós acreditamos e vamos com muita força tentar e fazer o nosso melhor. Teve um ano que Pelé jogou no Santos 168 partidas. Sabe o que significa isso? Não. Em 365 dias. O Pelé jogava machucado porque a cota do Santos era muito maior com o Pelé, que sem Pelé. Claro. Então aí vinha infiltração, vinha tudo. Eu acho que time tem que jogar sempre completo. O time que joga sempre, ele tem um mecanismo de repetição que o ajuda na mecânica de jogo. Eu recebi muitas faltas essa semana em relação a Coliguei, porque foi o aniversário da Coliguei agora há 2 dias atrás. E a Coliguei foi uma torcida gay que, em 1977, já vou te responder, em 1977 a Coliguei se instalou no momento em que o país vivia até uma certa opressão do ponto de vista foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem do já falecido Hélio Dourado. E a Coliguei ajudou o Corinthians, que há 21 anos ganhava um campeonato, foi torcer pelo Corinthians e foi pé quente. O Corinthians foi campeão, o Grêmio foi campeão aquele ano de 77. Eu, como gremista, quero dizer agora ao Luizinho, que fez essa piada com os meus amigos, que o Grêmio é um clube popular, é um clube do povo. Lá todos estão representados. Gays, negros, brancos. E nos colocamos ainda como um clube do povo, nós nos colocamos ainda no meio de uma favela e o nosso prestígio vai puxar condições para aquele povo pobre que está ali, para que eles tenham melhores condições de entorno e de vida. Então, fazendo manifestações. Eu só estou dizendo que eu me orgulho do meu clube. Tomando uísque na arena, causando ciúme e inveja no pessoal do Navegantes. Mas para com a Arena é um clube multifacetado como é o Brasil. Tem o pessoal dos uísques, dos camarotes, mas o Grêmio se esforça para manter ingressos populares, o nosso co-irmão internacional também, para que a face dos estádios não seja só a face das pessoas que têm recursos. Os que gostam de futebol possam ir à arena. É um orgulho para mim como gremista. Deve ter sido um grande... Mas tranquiliza, Luizinho, lá está todo mundo representado. Olha aqui, deve ter sido muito competente, coliguei, deve ter dado um resultado muito positivo. Tem o Milton, que é gremista e é hoje dono do futebol de São José, quer montar a torcida gay do Zeca. Zequinha, lá do Vai encher o estádio. Mas hoje a circunstância é outra. Hoje até isso é uma coisa facilidade. A época, pensem há 40 anos atrás. De onde vêm as frutas, verduras, carnes? Todo mundo acha que os agricultores não trabalham. Por isso que o Brasil está mal. E o pior, desvalorizam tudo. Os professores, funcionários públicos. Alguns aí da mesa, da bancada, acham que greve não é um direito. Lúcia de Campo Bom, uma mulher que discorda do Luiz Pereira Lima. Parabéns, Lúcia, aí. Nem todas têm essa coragem de dizer. Obrigado, doutor Paulo Olímpio, obrigado. Obrigado. Luiz Pereira Lima, obrigado, Delicel. André, meu conterrâneo de Cachoeira, nosso superintendente de INCRA.
Parabéns pela a posse novamente da sede. A integração de posse eliminar. A integração de posse. Eu acho que merece ser festejada. Eu acho que o juiz foi muito feliz. Obrigado, Nestor Rain. Agradeço muito Não. a possibilidade de compartilhar esse momento com os amigos telespectadores. Com referência ao Grêmio. Essa pluralidade que o Grêmio tem. Convencido. E não é uma humildade falsa, é uma humildade real. Estamos encerrando o Pampa Debate. Eu queria só o Jornal da Pampa não tem mais tempo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.